E aí, galera, estamos juntos de novo. Não se esqueça, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Se inscreva no canal, dê seu like, dê seu comentário, bota a máscara, tá certo? Se for sair, máscara. Se não for, fique em casa, tá certo? A gente argumentar aqui. E aperta a carrapeta, pra gente ficar à vontade. Agora, olha aqui, divulgue e compartilhe os vídeos e o canal. Estamos rumando para os 200 mil. Daqui a pouco a luz vai dar problema, mas tá tudo certo. Sabe por quê? Porque vocês pediram o tatu, né? Foi contra a minha vontade. Eu tô no ar, continua mexendo na luz. Vai dar reflexo aqui, depois não reclama. Mas nós estamos aí, gente pra caramba, ainda bem, graças a Deus, escrevendo. Mas eu não posso responder a todo mundo, tem que ir aos poucos, tá certo? Continua mandando, que no possível nós vamos respondendo. Valeu? Perguntas. Vamos lá, o Paulo Soares, Canhota, soube que em 1969 técnicos da NASA estiveram no Brasil pedindo informações sobre você e como lançar com perfeição. Voltaram, lançaram o Apollo 11 naquele ano e o homem pisou na Lua. É isso mesmo? Que é isso, hein? Que moral que eu dava, hein? Que isso, cara? Botando gás na galera que foi à Lua? Tá bom, tá bom. Não foi nada disso, né? Naturalmente. Um brincalhão qualquer associou uma coisa ou outra. Não tinha nada a ver com o lançamento que eu fazia, né? Com os astronautas e tal. Ah, mas tem um detalhe sobre os astronautas. O Cláudio Coutinho, ele foi, que era também preparador físico da seleção de 70, ele foi aos Estados Unidos, conversou com o Dr. Cooper, que fazia os testes, né? Por isso, teste de Cooper nos astronautas, inclusive nesses, que foram os primeiros à Lua, e trouxe esse treinamento para a gente aqui. Né? E nós fizemos esse treinamento, né, do Dr. Cooper, que é o teste de Cooper, por isso a seleção brasileira foi considerada fisicamente, tecnicamente, nós não vamos nem discutir, fisicamente a melhor da Copa, exatamente por causa também desse teste de Cooper. Próxima pergunta é do Hudson Manso. Canhota, em 71, jogando pelo São Paulo, um lance, uma dividida sua com o jogador Vaguinho, acabou com fratura na perna do ponta direita do Corinthians. Você já era ídolo nacional. Mesmo assim, muitos se adiantaram para te chamar de carniceiro. Ainda em campo, saindo carregado pelo massagista, Vaguinho se pronunciou inocentando você totalmente. Uma atitude de homem honesto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Vaguinho. Eu estou muito à vontade, sempre tive muita vontade, né? Para falar sobre o Vaguinho. Né? Primeiro, nós éramos amigos, né? Continuamos sendo, naturalmente, mas éramos amigos. E um outro detalhe também, cansei de dizer lá na seleção brasileira que ele deveria ir à seleção brasileira, que era um belo do jogador. Essa jogada foi o seguinte: Gilberto, lateral esquerdo de São Paulo, e ele, tá certo? E eu fazia, por aquele setor, a cobertura do Gilberto, para que o zagueiro não saísse. Então, a história era essa: fecha o fundo, o Gilberto fechava o fundo para ele vir pelo meio, para eu encontrar com ele na cobertura. E foi numa jogada dessa, ele muito rápido, ele correu pela ponta, Gilberto correu com ele, ele cortou para o meio, e eu vinha chegando, eu trombei com ele, não teve perna para cima, pé para cima, nada, eu choquei com ele, meu joelho na perna dele, e não quebrou, fissurou a perna dele, tanto é que nós dois caímos. Aí eu falei, compadre, e aí, como é que foi? Ele falou, Gerson, eu acho que eu quebrei minha perna. Aí eu olhei para a perna dele, não está quebrada, porque quebrada a gente sabe quando é, né? Não está quebrada. Ele falou, eu estou sentindo muita dor. Então, cara, me desculpe, só fiquei ali. E ele foi embora, teve uma fissura. No dia seguinte eu fui visitar ele, né? E constatou lá uma fissura, não foi fratura. E ele mesmo disse, né, que nós nos chocamos. Eu não entendo. Eu podia até, vamos admitir, até entrar em alguém mais
forte, mas nunca com ele. Primeiro que ele era meu amigo, né? E segundo, que eu pedia para ele entrar na seleção brasileira. Então não teve maldade, não teve perversidade, nada. Foi um choque casual. Ok, o José Olímpio dos Santos. Gerson, o Teófilo Cubiges, treinado pelo Didi, foi o melhor jogador da história do futebol peruano? O Cubiges é muito bom jogador. Mas teve, nessa época, o Didi montou isso. Eu já falei aqui. Cubiges, Perico León, Bailón, Mifle. Mifle era extraordinário de meio do campo. Foi a melhor seleção até hoje, no meu modo de ver, formada no Peru, exatamente pelo mestre Didi. Do meio do campo para frente. Do meio do campo para trás, a defesa era razoável e o goleiro fraco. Tá certo? Agora, do meio do campo para frente, era uma seleção brilhante. O Nicolas Rugenski, que é lá de Pinhais, a galera toda de Pinhais assiste ao canal, e o Miguel Freitas, Roberto Dias, enfim, essa é a pergunta de vários inscritos aqui do canal e da galera que te segue também lá no Instagram, Canhotinha70. Dirceu Lopes e a Copa de 70. Ouvi várias pessoas falando que ele deveria estar naquele time campeão do mundo. O que o senhor acha? Ele merecia uma vaga na seleção? Olha, pelo grande futebol dele, merecia, como sempre mereceu, tá certo? Agora, isso vai muito do treinador, que ali também, estou cansado de dizer isso, tinha Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Dicá, Rivelino, eu. Quer dizer, era complicado para você escolher dois, né? Dois praticamente de casa posição. Por exemplo, o Zé Carlos, que jogava no meio do campo, e que entrou no lugar do Piazza, tanto é que o Piazza foi para quarto zagueiro no Cruzeiro, né? Era Dirceu Lopes e Zé Carlos. Zé Carlos poderia ter ido também, só que o Zagallo contava com o Piazza para quarto zagueiro para o meio do campo, que o Zagallo sempre gostou de jogador que jogasse em duas funções, né? É muita gente, era complicado. Eu sou contra esse negócio de 18, 21, 22. Não, se eu posso levar 30, eu levo 30. Posso levar 15, eu levo 15. Qual é o problema? E lá eu vou escolher quem que vai ficar no banco para poder entrar. A FIFA não está inventando agora, pelo menos enquanto está essa guerra aí danada no mundo, essa porcaria aqui, né, que está matando todo mundo, inventou agora de 5. Você pode fazer 5 substituições? Por que na Copa do Mundo não pode? Eu não acho razoável. Ainda, continuando a pergunta dele, Canhoteiro do São Paulo era mesmo um Garrincha que atuava pela esquerda? Merecia ou teria vaga nas Copas de 58 e 62? O Canhoteiro foi brilhante, né? Está dentro aí dos principais jogadores do lado esquerdo. São pouquíssimos, com a habilidade, com a inteligência. Canhoteiro era canhoteiro. Tá certo? Depois foi para o México. Assombrou o México. Né? Excepcional. Esse tinha vaga em qualquer lugar. Por exemplo, no jogo contra a Inglaterra no Maracanã, a seleção de base, Olimpíada de Roma, nós fizemos um jogo contra a Colômbia, aqui no Maracanã. E na preliminar de Brasil e Inglaterra, e o Julinho Botelho, era o ponta direita, né? Que o Maracanã veio abaixo quando não gritaram o nome do Mané. Nesse jogo, o Canhoteiro matou o jogo, acabou com o jogo. Né? E no Maracanã contra o inglês, né? Naquele pedacinho do córner, tinham 2 ingleses, ele driblou os 2 e saiu com a bola. Ele era extraordinário, extraordinário. E gente da melhor qualidade. William Larsen, você tem algum problema com Ronaldo Fenômeno? Nenhum. Não tenho, nem conheço o Ronaldo, né? Assim, de conversar, de bater papo, né? Conheço do futebol, né? Naturalmente, do grande artilheiro que ele foi, né? Por onde ele passou e tal. Eu não discuto o jogador, né? Pessoa, caráter.
eu discuto a pessoa, o jogador, tecnicamente. Eu, por exemplo, acho que o Romário jogou mais do que ele. É isso que eu falo. Como acho também que o Ronaldinho Gaúcho jogou mais do que ele. O que eu vou fazer? O Roberto Alves perguntou o seguinte: Eterno Gerson, você lembra de já ter feito algum lançamento com a perna direita? Abraços. Tá de brincadeira. Isso parece pergunta do Tatu. Queria o quê? Você já imaginou se, no outro dia eu disse isso lá na Rádio Globo, lá na Rádio Tupi, os caras deitarem e rolar em mim. Podia ser na Rádio Globo também, que eu trabalhei vários e vários anos lá na Rádio Globo, com muito prazer. Agora, na Rádio Tupi, o cara pergunta, o cara me fez essa pergunta, eu respondi para ele o seguinte: você já imaginou se o que eu fazia com a perna esquerda, se eu fizesse com a perna direita, ambidestro, já imaginou? Sabe o que ia acontecer? Eu falei, o que seria do Pelé? Uma pergunta. Aí o Zenildo Tabosa diz: ô Canhotinha, quem foi que arrumou o tatu? Foi o Gilson Ricardo? Podia ser. Gilson Ricardo deve estar também nisso aí. Mas com o meu staff, Gilson deve ter ligado para o staff, para o meu staff. Deve ter dito: tem um cara muito bom aqui, só se for para me dar pernada no ar. Aí é brincadeira, né? O Júlio César falou: Canhota, estou aqui falando de novo para você não esquecer minha pergunta. Com toda essa tecnologia que temos hoje para ajudar os jogadores, você acha que a seleção de 70 seria campeã do mundo na Copa de 2014 aqui no Brasil? Para você, seria um sonho ganhar uma Copa dentro de casa? É sonho ganhar para qualquer atleta, né? Eu sempre digo isso, chegar à seleção e ser campeão do mundo, em qualquer lugar. Mas dentro de casa seria até melhor. Nós não ganhamos aqui dentro de casa a Olimpíada? Ganhamos dentro de casa, que é um feito, que o Brasil não tinha esse título. E é um título importantíssimo. Eu, por exemplo, joguei uma Olimpíada, felizmente não ganhei, né? Mas sou atleta olímpico. Isso vale muito no currículo. E se você foi campeão olímpico, então, nem vamos discutir isso. José Olímpio dos Santos Neto. Canhota, o senhor acha que o Edu do América, irmão do Zico, merecia estar na Copa de 70? Ele foi o grande destaque artilheiro do Robertão de 69. Eduzinho, baixa linha. Jogava pra caramba. Bom, mas é de uma família, né? Todo mundo jogava e jogava bem. Então o Eduzinho até merecia mesmo, né? Porque era muito inteligente, muito habilidoso. Era mais ou menos parecido com o Zico, né? De habilidade, né? E todos os irmãos habilidosos toda a vida. Merecia. Baixolinha jogava pra caramba, o Eduzinho. Parceiro, irmão. Werner Dietzold. Gerson, você poderia nos falar sobre aquela treta entre você e o Bianchini naquela Taça Brasil, quando ele jurou te quebrar no jogo de volta em Minas e acabou quebrando mesmo o Carlos Roberto? Eu estava no Maracanã naquela noite em que ganhamos deles, Atlético Mineiro, por 3-1 com olé e tudo. No terceiro jogo perdemos o título na cara ou coroa. Mas essa história do Bianchini está atravessada até hoje. Abraço e parabéns pelo canal. Muito bom. Essa história é difícil da gente falar, né? De quem não pode mais argumentar, contestar. Mas a verdade é uma só. Não existem duas verdades. Existem várias mentiras. Verdade é uma só. Então, nesse jogo, tá certo? Tivemos lá um arranca-rabo. Aí quando foi, tinha um jogador no Cruzeiro, Cruzeiro? Atlético. No Atlético. Cruzeiro, Atlético Mineiro. No Atlético. 3-1. Exatamente. E que grapete, que vai isso, vai aquilo, porque é isso, porque é aquilo, porque nós demos um olé neles aqui dentro do Maracanã, que eles não tocavam na bola. Muito bem. Nosso time era bom, o deles também. Aí ficou aquele negócio. O jogo lá, mas não sei o que, eu vou quebrar, vou isso. Quebrar nada. Quem fala, não faz. Fomos para lá. Chegamos lá, jogo, tal, aquela coisa toda. Eu estava no meio do campo. Carlos Roberto também. E ele jogando. Lá para as tantas, ele não conseguiu fazer o que ele pretendia, tá certo?
E eu fiquei na minha, que quem prometeu foi ele. Então o que acontece? Numa bola dividida no meio do campo, ele entrou por cima na perna do Carlos Roberto e arranhou lá a perna do Carlos, não quebrou, arranhou lá a perna do Carlos Roberto e tal. E o baixinho, coitadinho, não dava pontapé em ninguém, o baixinho jogava e tal. Aí ele virou para o Carlos Roberto e falou assim, Carlos Roberto, isso não era para você não, era para o Gerson. Falei, eu estava no jogo, você não me encontrou? Tudo bem, acabou. Aí vamos para São Paulo, eu vou para São Paulo, jogar no São Paulo, e ele foi com o Botafogo, contratado pelo Botafogo, para jogar contra o São Paulo, lá em São Paulo. Tá certo? Naquela época não tinha Morumbi, era Pacaembu. Quando chegou lá, eu capitão do time, e ele capitão do time. Armando Marques, o árbitro. Aí tirou aquele negócio todo, Armando Marques virou e falou assim, eu sei da história de vocês. Vê lá o que vocês vão fazer aqui. Eu falei, mas avisa para ele, porque hoje ou eu não saio inteiro, ou ele não sai inteiro. Alguém aqui vai sair na marca. Falei aqui. 5 minutos de jogo ele pediu para sair, foi embora. E eu falei, vai para onde, cara? Não teve nada. Vamos ficar aqui, nós temos um acerto. Só que ele não tem como contestar, mas a verdade é essa. E ele foi embora. E disse que machucou lá uma jogada que estava ele sozinho. E aí ficou o dito pelo não dito. Bom, terminou tudo, tal, né? Ele parou de jogar, eu parei de jogar. Aí um dia nos encontramos num bar aqui em Niterói. Ele veio fazer uma reportagem aqui, né? Me ligaram, aí eu fui lá. Acabou. Sentamos, desculpe, tá? Não, desculpe também, abraçamos. Acabou ali, acabou tudo, sem problema nenhum. Tá certo? Agora, a verdade foi essa. Eu não sei se eu dei sorte ou ele também. Né? O problema é que eu estava ali e ele também. Não cruzamos, ficou dito pelo não dito. Mas é isso. Vamos lá, a última de hoje, né, para o vídeo não ficar muito longo. Lembrando que semana que vem vai ter novo desafio 3, e vamos ter também um quadro em comemoração aos 50 anos do Tri, sobre os personagens do Tri, onde você vai falar um pouquinho sobre cada jogador. Mais uma prévia aqui do desafio que o Felipe da Silva, M da Silva, mandou. Gerson, qual trio? Dunga, você e Falcão, ou Garrincha, Ronaldo Fenômeno e Pelé? Pô, não tem nem comparação nisso aí. Primeiro, que são posições diferentes, né? Então não dá nem para... Nós três somos no meio do campo. Esses três são de frente. Eu acho que qualquer meio do campo, né, gostaria de jogar com esses três de frente. Então podemos ficar aqui. Deixa os Dunga aí. Dunga, fica aí marcando, dando trombada, que nós dois vamos jogar para os três de frente. Aí ficou legal. Valeu, então agora é o abraço da galera e semana que vem a gente responde a mais perguntas, porque como você disse, centenas chegam todos os dias, graças a Deus. Exatamente, nós estamos aqui esperando por vocês, tá certo? Galera aqui, ó, vamos lá. Rodrigo Tiussi, Franklin Charles Guzmão, de Maceió, Alagoas, Juarez Belém, Roberto Santos, de Aguaí, São Paulo, Alonso Lemos, Gustavo Monaro, Rica Oliveira, Dom Ricardo, Marcelo Diniz, Luciano Teixeira. Galera, estamos juntos, tá certo? Se sair, máscara, luva, voltou, joga tudo fora, gel, banho, gel, fica tranquilo. Se não precisar sair, fica em casa vendo o vídeo. Valeu!